Agora, o que eu quero fazer? Agora ele vai penar um pouquinho. Eu vou habilitar essas duas opções aqui, que é o Brave Mode. Brave Mode, acho que eu nem preciso do Brave Mode. Eu não tenho a informação aqui, mas se eu não me engano, o Brave Mode é um que ele já sai fazendo sem me perguntar e ele tem um acesso elevado. Então, eu vou colocar o Think More, tá? Eu vou mudar aqui para deixar para ela fazer o que ela acha necessário, né? E agora o negócio vai começar a pesar. Por quê? Primeira coisa que eu preciso é que ela faça o passo a passo da instalação do Kubernetes, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ela crie um markdown de orientação para a gente de como criar um cluster Kubernetes com essas informações que eu tenho. Né? Por quê? Porque ela vai criar essa informação, salvar no Markdown, e aí a gente utiliza o que os vibe coders amam, que é o tal do guardrails e aqueles cloud.md, aquelas firulas lá. Por quê? Eu vou pedir simplesmente para salvar esse MD para mim, porque eu posso olhar isso ali, modificar com os passos que eu preciso, e aí ela pode modificar a minha estrutura dos scripts do Ansible. Então vamos lá, né? Crie para mim um passo a passo de instalação e configuração do Kubernetes nos nodes da floresta, os nodes dos sólidos. Para isso, preciso que você crie um novo Markdown na pasta docs com a rotina, com todo o passo a passo para instalar o Kubernetes, mas de forma que eu possa alterar e apenas pedir para você olhar e reorganizar o projeto de acordo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele já está querendo fazer o Ansible. Ainda não vamos. Vamos com calma, né? Então vamos ver o que ele criou aqui na pasta docs. Kites installation. Vamos lá. Eu tenho minha documentação e eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu já resgatei e já refiz o meu cluster e já saí de failover dele já umas 500 vezes também. Então, eu tenho esses comandos já meio de cabeça, mas a gente pode alterar isso aqui depois, né? Então, vamos lá. Todos os nós, né? Ponto plain e workers. Desabilitar o swap, né? E aí tirar a informação do swap ali do fstab para reiniciar swap não relido. Módulos do kernel que eu vou precisar para filtros de pacotes de rede. Configurações da rede para fazer IP forward, que eu falei que a gente precisa, contra o plane, precisa de ter uma rota, criar uma tabela de rotas interna, né? Instalar o container D, né? E aí, ok, ele está instalando direto o repositório do Ubuntu, né? E faz a configuração do systemc groups como true. Isso daqui também confere, né? Vou instalar o K8s do repositório oficial do K8s. E aí, agora vamos lá. Criar o primeiro control plane. Isso daqui realmente é assim. Deixa eu tirar a Junior aqui. Pronto, primeiro. Né? A instalação do cluster eu começo a fazer a instalação pelo
Control Plane 1, né? E aí, quando eu faço isso, ele me gera o arquivo de configuração. Até aqui a IA está super certa, tá? Provavelmente essa configuração vai funcionar desse jeito. E aí eu copio esse kubeconfig, que é onde eu consigo usar o kubectl, que é a ferramenta kubectl kubeadmin, que é a ferramenta de configuração e uso do Kubernetes, né? E aí, Ctrl Plane 2 e 3, eu uso o Ctrl kubeadmin init mais com a flag Ctrl Plane, e aí eu passo, né, esse comando. Ele não criou o comando aqui, então aqui ele está errado, ele precisa de criar esse comando, né? Vamos ver como é que ele vai criar pro Ansible. Na nossa documentação, a gente não precisa dos comandos aqui. Então, depois, se ele fizer o Ansible de acordo com isso daqui, a gente pode mandar ele corrigir e fazer só o passo a passo, né? E aí eu vou adicionar os workers, né? Os dois small, os dois bigs e os de GPU. Plugin de network, né? Ele está utilizando o Calico. Para mim, o Calico é bem melhor do que o Flanel. O Flanel eu já passei muitos problemas, né? E aí, configuração de GPU. A configuração de GPU é um passo depois, porque a gente vai ter que fazer a instalação de um pod, que é o pod, um operator. Então, vai ser um passo diferente. A gente não vai fazer isso agora, tá? Ok, eu gostei dessa configuração. Eu só preciso que agora ele saiba qual é a nossa rede, quais são os seeders que nós utilizamos na nossa rede local, né? Eu posso utilizar esse seeder do pod? Posso. Isso aqui que ele faz no início, habilitar essas duas coisas, me garante que ele consiga fazer um roteamento total da minha rede, que é 172.16, para essa rede 10.244, sem problema nenhum. Mas é interessante a gente manter o nosso padrão, pelo menos eu gosto, tá? No sentido que depois, quando a gente vai ter um load balancer instalado, né, para criar os acessos externos dos pods, né, ele volta para nossa rede. Então, até vale segregar? Vale, porque aí a rede do coisa fica totalmente isolada até que você... Vamos deixar assim. Eu acho que não tem problema. Como a gente está criando, né, é tranquilo eu pedir, por exemplo, para destruir toda a estrutura e recriar. Né? Inclusive, a gente pode criar, até pedir para criar playbooks que façam isso aqui, depois. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vou abrir a June de novo. Né? E aí agora eu vou falar o seguinte, olha. Agora, com toda essa documentação, crie os playbooks para a criação do KEs. Tenha... Não, note que foi criado um playbook chamado site que não tem uma nomenclatura adequada. Portanto, utilize nomenclaturas adequadas ao propósito de cada playbook. Vamos lá, então. Ok, ele vai criar diretórios. Vamos rodar.
pode rodar. Eu não quero esse site mesmo. Aqui, gente, a gente está fazendo vibe coding. Aqui a gente está fazendo vibe coding puro e simples. Mas a gente está no controle, né? Isso aqui não é um agente que está mandando lá rodar o GitHub Actions, entendeu? Ou fazer commit, né? Porque esse aqui é controle do commit. A minha filosofia é que eu vou vir aqui e vou dar o commit. Eu não vou deixar a IA fazer isso. Eu vou ali criar o PR, né? Se tiver uma equipe para validar, vai ter uma outra pessoa que não sou eu que vai validar esse PR, né? Não é a IA. Eu posso deixar a IA fazer? Posso, mas, cara, o projeto tem que estar, tipo assim, eu tenho que ter certeza que o negócio está em produção, tipo, uns 6 meses, rodando. Aí eu posso deixar a IA tentar criar um PR para dev, por exemplo, no máximo, né? Mas olha o que ela fez aqui. Ela fez muita coisa. Vamos tirar de um caminho, né? Vamos tirar esses dois RDs. E olha, primeiro, o host ele já tinha criado, né? Vou tirar esse vídeo. Vamos ver aqui, ó. Playbooks, tá vendo? É interessante que ela cria playbooks, ela cria um main, que são os playbooks que vão ser executados, e ela cria, que ele chama de roles, tá vendo? Ó. Como que funciona, né? O main, ele vai importar cada playbook, né? Isso aqui é uma boa prática que a IA está utilizando mesmo, é até um pouco diferente do que eu utilizava, né? E é interessante, porque ele vai rodar cada playbook. Né? Isso, por exemplo, prepare nodes, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, você vai preparar e vai rodar essa role aqui, ó, chamada common. E aí a common, ela tem as tasks aqui, ó. Olha a task. Tá tudo segregado, então ela é totalmente desacoplada, né? E aí, ó, vai rodar o comando swap off, né? E aí ele tem algumas salvaguardas aqui. E aí a ideia é você olhar, né? Olha o que ele tá fazendo. Ele tá criando um ponto .conf para ligar os módulos do kernel. Eu tô ativando com mod probe, né? E é assim, isso são operações direto na máquina, né? Se ele precisa, ele vai utilizar root, tá? Ele sabe que quando ele precisa, ele vai utilizar root. E aí, por isso que o requisito é que o SSH tenha o root que não peça senha, o sudo porque não peça senha, né? Que aí ele consegue executar. Então, ok, assim, ele criou, por exemplo, esse aqui é o início, ele desativa o swap, ativa os módulos no kernel, configura os parâmetros de forward de IP, instala as dependências, configura o container D, né? Eu não tô vendo aqui que ele está instalando Docker, tá? Eu tô achando estranho que ele não instalou o Docker aqui, tá? O Docker é importante porque a gente precisa só do container D para rodar os containers, mas o Docker é importante para algumas tarefas adicionais. Eu não sei se funcionaria só com o container D, tá? Mas por enquanto, assim, ok, né? Eu acho que instalou o repositório certinho, ele vai fazer isso em todas as máquinas, né? E aí o que vai dizer que vai ser em todas as máquinas, né? Eu tenho o meu handler, que ele vai rodar qual é esse handler aqui é basicamente qual é o serviço que ele vai mandar fazer, né? E aí aqui no meio eu acho que ele chama esse handler. Cadê onde ele chama handler? Aquele que cria os arquivos, né? E aí ele garante, né? O handler vai ser executado e ele garante que tá funcionando, né? Olha, notifica o handler e aí ele garante que o serviço iniciou, né? E aí tem o control plane, por exemplo, ele vai fazer as configurações do control plane, olha só. Isso tudo são roles que são executados. Quem vai dizer isso? É isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Init cluster, tá vendo, ó? Control plane e o worker. Setup GPU é uma outra coisa que ele vai fazer. Então, olha só, control plane, ele vai iniciar aqui o init, né, com control plane de point, falando point que vai ser... Isso aqui eu acho que tá um pouquinho errado, tá? O upload certs para ele poder deixar uma pastinha de certificados autogerados que ele faz. Mas, assim, tem algo que eu tô achando um pouco estranho.
que é justamente a inclusão dos outros control planes, tá? Vamos ver como é que tá o worker. O worker tem as testes que vai fazer o join, né? Então a gente já começa a ver, poxa, a IA não tá tão certa. Tá? Essa parte da NVIDIA aqui, a gente vai tirar, porque é uma forma mais fácil de fazer, e eu tô sentindo o cheiro que a IA tá um pouco alucinando em algumas coisas aqui. Eu não quero mexer com isso agora. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Quando eu mando executar um playbook, eu falo qual é o grupo de hosts ou qual host ele vai rodar, né? E aí vocês podem ver, deixa eu fechar todos os arquivos aqui. Esse. Ó. Quando eu coloco Prepare Nodes, ele roda no K8 Cluster. Quando eu dou um Init Cluster, ele roda, tá vendo? Ó, também no K8 Clusters. Setup GPU, ele vai rodar no Workers GPU. Vamos olhar como é que está o host. Ok, faz sentido o que ele está falando, né? Quando eu olho, por exemplo, o Workers, tem um Worker aqui também, cadê? Init Cluster, ele vai rodar o Control Plane e o Worker, né? No cluster inteiro. Vamos abrir a task de Control Plane, tá? E vamos abrir a task de Worker. Teste de Control Plane. Podem ver que é um task que ele vai rodar em todos os tá, não, pera lá. Tá, aí ele salva o comando, obtém o certificado, juntar os outros nós ao control plane, os meus control plane certificate, quando é control plane, diferente control plane, não tipo de meio de complexidade, isso existe, ok. E aí depois tem o worker. Olha só, tá, voltando então assim. Eu achei que eles estavam anunciando, mas ele fez algo muito esperto. Ele fez todo o script, e aí no final ele criou o seguinte, ele fez todo o caminho correto. Depois que eu faço o join, que eu faço o init do control plane inicial, eu crio um comando, eu pego um comando de join, que é basicamente qual é o token que vai fazer com que os nós se juntem ao nó principal, que é esse comando aqui, e aí ele salva, registra isso no meu inventário. Depois, ele pega e gera o certificado para os control planes. Eu preciso de certificado para adicionar novos control planes. E aí, ele faz isso daqui, ó, ele verifica, olha, se não for o primeiro control plane e for do grupo control plane, roda esse comando aqui e inclui todo mundo. E aí depois ele faz para o worker, incluindo todos os workers, né? E aí ele fala para incluir todos os grupos de workers, né? Achei um pouquinho manual isso daqui, mas valeu. Eu acho que para o primeiro teste valeu muito bem. Correto? Então assim, vamos parar por aqui, tá? Próximo passo, a gente vai validar esse Ansible. Tá? E aí como que a gente vai validar? Eu vou pedir para que ele crie um playbook de wipe total, ele vai fazer toda a desinstalação e limpar as máquinas. Esse playbook, a gente precisa de ver com cautela se ele vai realmente limpar tudo da forma correta, né? Porque a gente consegue replicar. E aí vem a atuação do humaninho ou do animal da floresta encantada trabalhando na frente do PC com a IA. Porque a gente vai validar o wipe, o comando de wipe, ver se tudo funcionou na nossa máquina, nos nossos servidores. E depois que tudo tiver validado, é o nosso teste, a gente vai poder colocar isso em CI/CD, né? E aí, claro, a gente pode implementar testes de validações na esteira também, né? Cada comando ali, ele fazer uma validação em terminal burro, enfim, tem várias ideias que a gente pode pensar, certo? Então, vamos dar uma pausa
né? Eu acho que eu já gravei muito nesse vídeo. Né? E a gente vai continuar logo mais fazendo o resto da complicação e subindo isso no nosso curso. Valeu!